Então, a gente vai aqui se basear no que a lei nos fala. Então, ponto, a gente não está inventando a roda, a gente não está trazendo um conceito novo. Não, é bem o que nós temos na legislação. E o que a legislação ela fala? Que uma pessoa, o controlador ele é uma pessoa física, pode ser tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica, responsável pelos dados pessoais repassados à operadora para a prestação de serviços objetos do contrato, sendo competente para a decisão referente aos dados pessoais. Então, a gente colocou aqui como tá uma pessoa física, mas é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Então, depende. A gente tem as duas modalidades na posição de controlador. Então, eu posso ter desde uma PF como uma PJ. Eu sei escrever muito bem aqui, vocês estão vendo. Qual é a maioria? A maioria dos casos está em que posição? A maioria dos casos, gente, a gente tem uma pessoa jurídica na posição de controlador, tá? Quem são controladores? Exemplos de controlador e pessoa física. Por exemplo, um corretor de imóveis. Este é um exemplo de uma pessoa que é um controlador na pessoa física. Não temos muitos casos assim, são poucos. Porque aquela pessoa ela tem que ter uma base de dados que ela coleta, ela armazena para fins econômicos, enfim. A gente tem todos os requisitos que precisam ser objetivos e precisam ser revisitados para que se enquadre na posição de controlador. E neste caso, sim, se enquadra, tá? Operador, pessoa natural ou jurídica. Então, aqui tá certinho, tá? A gente tá com esse errinho aqui nesse slide, depois eu corrijo com vocês. Operador, pessoa natural ou jurídica, que realiza o tratamento de dados pessoais remetidos pela controladora em seu nome, decorrente da prestação de serviços objetos do contrato. Resumidamente, qual é a diferença entre o controlador e o operador? Aqui, ele toma as decisões sobre o tratamento de dados pessoais. E aqui, ele obedece às decisões do controlador. Então, ele realiza o tratamento de dados pessoais remetidos pela controladora em nome dela. Então, eu faço de acordo com o que o controlador está me mandando fazer. Então, são situações muito diferentes, tá? E a gente precisa, com isso, deixar muito claro que aqui eu não tenho poder de tomada de decisão. Nessa situação do controlador, eu só tenho a função de executar as ordens do controlador. Vejam que isso é muito diferente. O controlador ele tem a tomada de decisão. Ele define o que vai ser feito com aquele dado pessoal. Ele define qual dado pessoal será coletado. Ele que vai dar as diretrizes, as normas, o direcionamento. Então, realmente, muda e muda muito. Exemplo prático de controlador e operador de dados. Suponhamos, eu tenho lá uma empresa, um posto de gasolina, a gente colocou aqui como exemplo, eu vou lá e faço aquele meu cadastro lá no posto de fidelidade para ganhar um desconto, enfim, que a gente tem. Naquele momento, eu vou cadastrar os meus dados, eles são remetidos para um software que, via de regra, o posto, a rede de postos contratou para subsidiar esse programa de fidelidade. Os meus dados são remetidos para este operador, que é essa empresa, por exemplo, de software, que tem a gestão daqueles dados. Ela faz a gestão dos dados baseadas no que essa rede de postos manda fazer. Então, ela em momento algum, ela tem autonomia para dar desconto, para definir que o meu desconto é maior que o do outro, ou vice-versa. Não. Ela simplesmente armazena os dados e executa de acordo com o que a rede de postos determina. Quem é o titular de dados? Sou eu que vou lá com o meu carro abastecer naquela rede de postos. Então, aqui a gente está literalmente demonstrando para vocês como que funciona esse fluxo. Então, eu, pessoa física, titular de dados, chego no posto de gasolina, abasteço o meu carro e dou os meus dados para a rede de postos para ganhar um desconto no programa de fidelidade. A rede de postos, essa rede vai lá, insere os meus dados no seu software que faz a gestão desses dados. Esse software é uma empresa que eles contrataram para dar esse suporte. Consequentemente, eu vou lá e vou colocar as minhas informações, ou a própria rede de postos vai abastecer as informações em função do que eu passei naquele software que ela escolheu para fazer a gestão. A partir daí, a gente tem essa transferência
os agentes. Então, a gente começa com o titular, passa para o controlador, que passa para o operador. Tá? Então, é muito importante a gente entender isso, porque isso aqui é um exemplo clássico de cascateamento de dados, né? Então, eu estou levando em frente as informações lá daquela pessoinha aqui, ó, que chegou na minha loja, na minha rede de postos, onde quer que seja. A partir dali, ela foi lá, fez um movimento, e daí a gente vai passando até o final da cadeia de dados. Adianta o controlador estar adequado e o operador não estar adequado? Não adianta. Por que não adianta, gente? Justamente por isso aqui que eu estou falando para vocês. Se eu estou passando, eu como controlador de dados, estou passando os dados para o operador, e esse operador não está adequado, ele vai me colocar em risco. E, consequentemente, eu estou com o mesmo problema. E posso ter um operador adequado e um controlador não? Também não resolve. Por que a gente fala que toda a cadeia de proteção de dados precisa estar blindada? Justamente por isso que a gente está colocando aqui. Se eu não fizer desta forma, eu não consigo proteger toda a cadeia, eu não consigo trabalhar de uma forma correta e, consequentemente, eu acabo aí condenando uma das etapas da minha cadeia de dados, e se uma delas estiver frágil, toda essa cadeia está fragilizada. Por quê? Porque a nossa legislação ela traz uma responsabilidade solidária entre os agentes de tratamento de dados, controlador e operador. Consequentemente, se eu tenho alguém frágil nessa corrente aí, o problema é dos dois. E a gente não consegue resolver.